vocês estivessem com o livro, muito do que a gente coloca aqui, vocês poderiam já estar resolvendo por conta própria. Tá? Então, o nosso primeiro exercício é esse aqui, certo? Que é o exercício para fazer a função troca. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, mas se nós olharmos a aula de ontem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, tem aqui o PowerPoint da aula de ontem, equipamente, né? Se nós olharmos a aula de ontem, nós já fizemos esse exercício aqui, né? Ele está pedindo para você fazer a função em C++ para trocar o conteúdo de duas variáveis reais, né? E depois você criar um programinha para fazer um teste, tá? Eu vou abrir a tela que a gente usou ontem para explicar esse conceito, né? Então, tá aí a tela, né? Deve estar aparecendo aí para vocês. A tela para usar esse conceito. Deixa eu ver aqui, né? Só que esse exemplo daí está com variáveis do tipo inteira, né? Você pode, a partir daí, trabalhar com variáveis do tipo double. Então, onde você tem int aqui, você vai usar double, né? E depois fazer um programinha para chamar essa função, tá? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês resolverem isso. A função troca é essa que eu destaquei aí, né? Então, a única coisa que eu fiz lá foi trocar a palavra de int para double, né? E aí o enunciado pede para você fazer um exemplo, né, que prove a troca, né? Eu fiz aqui, eu podia ter pedido o valor de x e de y, né? Eu fiz aqui, atribuindo o valor já x 5.3 e y 7.8, né? Aí eu faço aqui na linha 15, eu boto a mensagem para a gente ver a memória desse conteúdo, né? E aí eu chamo a função troca e depois eu venho na linha 17 e exibo novamente. Então, se a função funcionar, você vai ver nessa primeira linha x valendo 5.13 e y valendo 7.8. Depois você vai ver trocado, x valendo 7.8 e y valendo 5.3, certo? Então, nós vamos agora rodar o programa. Nesse meu caso aqui, o programa sempre vai dar a mesma resposta, porque foi um programa didático que eu fiz aqui, tá? Mas, em essência, ele está chamando a função troca e vocês estão vendo o resultado aí. Tá bom, pessoal? Então, essa é a solução do primeiro exercício que eu tinha falado para vocês, tá? Essa é a solução do exercício 12.16. O próximo programa, o próximo exercício é o 12.19, tá? Então, vamos lá para o 12.19, certo? Vou partir para o 12.19, então, vamos ver. Ó, o 12.16 é o que fala da troca, tá? O 12.17, 12.18, 12.19 e 12.20, os quatro, em essência, são exercícios muito parecidos, tá? A gente abrir agora o aplicativo, né? Depois que eu mostrei a troca, né, a função troca, ontem, né, eu fui falar exatamente da questão de exercício de ordem crescente, né? Que essa resolução está para um enunciado que fala de variável inteira, que está como double, tá? Depois eu até vou checar isso lá numa próxima edição. E aí, essa solução aqui que está no livro, eu fiz ela bonitinha, em formato inteiro, que é o correto, né? Aqui é a solução inteira, quer dizer, meio que isso aqui já é a correção, acho que era do 12.17, assim. Acho que essa tela é do 12.17. O que muda, né, entre o 12.17 e o 12.19, né? Aqui está int, é o 12.17. Quando aqui está double, e aqui double, é o 12.19. Basicamente é isso, tá? Então aqui eu tô... Aí, esse exercício ontem eu fiz com vocês, né, se eu não me engano, ou foi com a turma B, não me lembro, mas eu ainda fiz a brincadeira
de colocar mensagem nos passos intermediários para vocês verem o progresso de como a variável vai passando, né, na memória, né? E aí, nós estamos falando agora de fazer uma função crescente, né? Fazer a função crescente, eu botei aqui as passagens de parâmetros, eu botei essa lógica que estava na main aqui, eu jogo ela dentro da função propriamente dita. E aí no programa eu chamo apenas a função e ela já exibe, né? E esse aqui é um outro exemplo, né? Veja, alguns desses exemplos eu peguei de livros diferentes que nós somos autores, tá? Isso aqui são livros que já estão esgotados, mas basicamente aproveitando o conteúdo um do outro, né? Aqui era a minha explicação ontem para vocês com relação à questão dos valores por referência, né? E essa é a solução, como agora é double, 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 né? Pensando, a função troca que não aparece aqui está também em formato double. Essa tela que vocês estão vendo é exatamente a solução do exercício 12.19, tá? Eu vou ligar o próximo enunciado, então. Vamos lá. O próximo que estou propondo para vocês é o 12.25, né? Então, o 12.25 é esse aqui, tá? Basicamente, é um exercício muito simples, né? Mas a gente lê, leva um susto no primeiro momento, né? O que o enunciado está falando? Elaborar uma função para retornar o sucessor de um número inteiro, né? Basicamente, o que eu estou falando aqui é simples. Ó. Se o meu número, por exemplo, é o número 11, tá? O sucessor vai ser quem? Ele vai ser o número 12. Tá, pessoal? Então, o que eu estou pedindo é o seguinte, eu quero que você me fale, né? Você dá um número e o programa devolve o sucessor, devolve o próximo número para a gente. Esse é o objetivo nosso, né? Será que é muito difícil fazer esse programa, pessoal? Acho que não, né? Então, eu vou dar para vocês aí uns minutinhos para vocês pensarem. Um detalhe interessante, se vocês olharem nesse enunciado aí, né? O enunciado já fornece para a gente como forma de protótipo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, né? Então, se você pegar aqui o enunciado, ele bota essa marcação aqui, ó, ele está com ponto e vírgula, né? Certo? Eu queria chamar a atenção é isso, ó. Ele simplesmente ele está com ponto e vírgula, tá bom? Então, esse ponto e vírgula que ele marcou aqui, ó, o que ele está dizendo no enunciado, né? Esse ponto e vírgula que aparece aí é o protótipo, ou seja, indiretamente a função está falando o seguinte, o enunciado está falando o seguinte, olha, você tem que fazer o protótipo, em alguma parte do programa você vai preencher o conteúdo, você vai fazer a função separada. Então, quando aparece desse jeito, indiretamente está dizendo assim, vai ter um protótipo lá em cima e depois embaixo você vai ter que colocar aí vai ter que colocar a função, tá bom? Bom, olha como é difícil essa função, pessoal. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos aqui o protótipo, né? Mas olha quanta programação existe a nossa função aqui embaixo. Aqui. O que é achar o número sucessor, pessoal? É apenas somar um, né? O número sucessor aí é chamar um, né? Ok? Beleza? Então, no meu programa, eu informo o número aqui, por exemplo, e ele tem que achar o sucessor. Ok? Então, vamos ver o programa rodando. Deixa eu ajustar aqui para ficar aparecendo aqui. Né? Por exemplo, acho que tinha colocado era o número 11, né?
Então, o sucessor é o número 12. Pronto, tá aí. Essa é a tela do nosso programa 12.25. O próximo enunciado que nós estamos conversando, e vai ser o último de hoje, é esse aqui, tá? O enunciado 12.35, certo? Então, 12.35, em essência, o que eu estou pedindo, né? Você imagina que ele é como se eu tivesse, quando ele dá a informação do raio, né? A gente imagina que está falando assim, ó, define em uma única função para calcular a área e o perímetro e o centroide, coordenada xy, de um círculo, utilizando o conceito de passagem de parâmetro, né? Nós temos aqui a fórmula da área aqui, né? πr seria πr ao quadrado, né? Mas se você pensar em diâmetro, seria πd sobre 4, né? Porque o diâmetro precisa da metade dele, né? E a área, né, seria 2πr, então, se você pensar em termos de diâmetro, πd, né? Porque o d sobre 2 corta com 2, né? Essas fórmulas que estão aqui, a gente poderia usar, deixa eu ver se eu coloco aqui, né? Essas fórmulas que ele está usando aqui, a gente poderia colocar também de outra maneira, né? Se eu coloco aqui nesse cantinho aqui, S é igual, não sei se eu tenho o número π aqui, eu vou chamar de π assim, π vezes r ao quadrado, certo? Bem, e o perímetro, né? Perímetro né? Que a gente conhece, perímetro igual 2πr, né? Certo? Então, essas duas fórmulas que estão aqui, na verdade, são essas aqui, tá? Quando eu vejo aqui x, y, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma representação boa aqui para ilustrar o que eu estou falando, né? Imagina que eu tenho aqui eixo x, eixo y. Eu vou apagar aqui um pedacinho, que eu não sei como é que eu faço para apagar. Não consegui. Deixa eu desfazer essa última que não foi boa, né? Você imagina que eu tenho aqui, né? Esse aqui é o eixo x e esse aqui é o eixo y, certo? Então, quando ele fala de centroide, o que ele está querendo? É que é a coordenada xy. Só que, ao mesmo tempo, se você parar para analisar, né? O que nós temos aqui, a medida da circunferência é o raio, que vale para todo mundo. Então, o centroide, na verdade, vai ser raio, raio, certo? Bom, o que o exercício está pedindo é que você resolva isso aqui, tudo uma única função, né? Então, só para lembrar, ontem nós vimos no nosso PowerPoint, né? Nós vimos esse slide aqui, né? Que era referente à área e o volume da esfera, né? Não sei se vocês se lembram, né? A área e o volume da esfera. E o que está dizendo a área e o volume da esfera, né? Basicamente, a área e o volume da esfera, nós tínhamos aí a variável R entrando aqui, né? A variável R entrando aqui, então ela podia ser uma variável normal, e as variáveis A e V como saída, e elas tinham, para poder devolver a resposta, elas precisavam obrigatoriamente ser com passagem de parâmetro, certo? Então, essa aqui era a função para calcular a área e o volume da esfera, ok? Muito bem. No nosso exemplo, no nosso exercício,
Deixa eu ver se eu volto aqui. Então vamos lá no nosso exercício. Né? O que que acontece? Né? No nosso exercício, o que eu tenho aqui como dado de entrada vai ser o raio, tá? A nossa função, o dado de entrada vai ser o raio. Que é a nossa entrada, tá? E a nossa saída perímetro e área. Entre entrada e saída, ok? Então, o que que eu tenho que pensar? A minha função vai ter como parâmetro de entrada o raio, como parâmetro de saída, perímetro e área, ou superfície, sei lá, enfim, tá? Ah, e o x e o y? O x e o y você pode botar direto, pegar o raio e já projetar direto na resposta, tá bom? Eu vou dar mais uns minutinhos para vocês, e aí a gente começa a fazer esse exercício, ok? Então, vamos ver aí. Ó. A função círculo. Né? Bom, primeiro, como eu estou usando o número π, vocês não podem esquecer que precisam ter aí, obrigatoriamente, que incluir a biblioteca CMET, ou você tem que, de alguma forma, cadastrar o número π para ser utilizado no nosso exercício, certo? Então, essa é a primeira coisa. A nossa função, olha só, o raio funciona como entrada, né? E a saída vai ser a variável S de área e o perímetro. Essas duas variáveis que estão aí, né, o exemplo é da linha 5, né, estão no protótipo da função, basicamente elas funcionam como saída, por quê? Porque eu estou usando referência, né? Quando eu boto o ezinho comercial, ele é uma referência. Então ele não recebe um valor aí, ele recebe o endereço de uma variável que tem um valor, né? Então, tudo que eu faço dentro da função com essas variáveis acaba sendo alterado, né? E o que eu estou fazendo? Estou calculando a área e o perímetro, certo? Eu coloquei aqui πr ao quadrado, né? Em vez de usar aquela fórmula lá, π sobre d ao quadrado dividido, né? Dividido por 4, eu preferi essa daqui. E a área, né? O perímetro, né? 2πr, certo? 2πr, né? Essa é, da linha 5 à linha 9, essa é a função que o enunciado pede, a função para calcular o círculo. Ok? Tudo bem? Bom, depois de calculada a função, né? Eu mudei os nomes só para chamar a atenção, né? Raio, área e borda, seria raio, superfície e perímetro, certo? Todo exercício é em função da entrada da variável raio, do raio, né? Aí eu chamo a função, ele exibe ó, raio, área e borda, né? Aí exibe as respostas. E o tal do centroide, que na verdade eu estou explicando para vocês, é a coordenada XY, por exemplo, né? Tudo bem? No enunciado, estou tentando recordar aqui, o exemplo que é passado é o número 5, né? Como teste. Então vamos rodar aí com o número 5 para ver o que acontece. Cinco. E a resposta é essa aí, que é exatamente a resposta que está sendo disponibilizada no gabarito. Ok, pessoal? Bem? Bom, gente,
basicamente, eu tinha elencado esses 4 exercícios para nós trabalharmos no laboratório, né? A velocidade, a explicação vai mais rápido ou menos rápido em função da participação dos alunos, certo? Temos os outros enunciados lá, quer dizer, então, nós fizemos o 12.16, o 12.19, o 12.25 e esse é o 12.35, né? São os 4 exercícios que eu separei para apresentar a explicação para vocês hoje, né? Nós temos aí vários outros exercícios para resolver, né? Eles têm grau de dificuldade diferenciado e, basicamente, vocês podem ir fazendo eles devagarzinho aí, né? Então, eu vou desligar aqui o compartilhamento, aqui, né? Então, por exemplo, o próximo enunciado que nós temos é o 12.24, né? Depois, o 12.23, né? E o mais complicado deles é o 12.37, né? No livro, isso aqui está tudo emaranhado, eu peguei e desmembrei aqui, né? Que é para você achar a área e o perímetro de uma elipse, né? Só que no caso da elipse, tem um número ômega aqui, né? O Wzinho aqui, e ele, na verdade, ele é gerado a partir de uma série matemática. Então você vai ter que, de alguma forma, botar no cálculo esse cara. E ele é em função de variáveis aqui que nós temos aqui e também da lógica da série progredindo aqui. Aí você resolvendo essa série matemática, você acha apenas uma variável da nossa brincadeira aqui que faz parte do cálculo, que é o ômega que entra no perímetro, tá certo? A área, a forma da área é essa aqui, né? E para você achar o ômega, você precisa do lambda, que está aqui, né? Que é desse jeito, tá bom? Esse é o exercício mais complicado. Aí aqui os comerciais, né, a respeito da nossa publicação técnica, certo? Se quem tiver interesse aí, ajuda a patrocinar o material nosso. Ok, pessoal? Então, basicamente são esses exemplos que eu queria conversar com vocês, né? E eu deixei a tarefa mínima, a entrega da tarefa mínima, vamos compartilhar aqui novamente o Moodle. Então, para quem